Fala pessoal, professor João aqui para mais uma aula sobre potenciação. Vamos falar de mais 3 propriedades da potenciação de uma forma bem rápida e bem clara, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Se não assistiu às outras 2 aulas sobre o tema, dá uma corrida lá no canal e não deixa de assistir, tá bom? Bom, a próxima propriedade que a gente vai falar é quando o expoente for negativo, for um número negativo, tá bom? Então a nona propriedade vai ser quando o expoente é um número negativo. Vejam aqui pela regra geral que quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a base, tá bom? Então se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a menos 2, eu tenho que inverter essa base. Se é 2 aqui, na hora que eu inverto fica 1 sobre 2. João, por que 1 sobre 2? Porque a gente sabe que mesmo não estando escrito aqui embaixo, quando não tem denominador, o denominador é 1, tá? O 1 eu não preciso escrever. Lembrando que toda fração é uma divisão. 2 dividido por 1, 2. Então, por isso que eu não preciso escrever 1 aqui. Mas na hora que eu vou inverter, eu preciso escrever 1 em cima, porque aí o 1 virou numerador, tá bom? E aí, eu invertendo a base, o expoente que era negativo fica positivo. O expoente que era negativo ficando positivo é só eu resolver. É a próxima propriedade que a gente vai falar, a propriedade 10, né? Como que eu resolvo potência que a base é fração? Muito simples, eu elevo tanto o de cima quanto o de baixo. Então eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então eu já sei que 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 vai ser 1. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vai ser 4. Professor, mas e quando a base é uma fração e o expoente é negativo? Em professor João, como que eu resolvo? Muito simples. Se eu tenho 2 terços elevado, vamos usar o mesmo expoente, menos 2, eu tenho que inverter a base, mas aqui vai ficar mais clara ainda a inversão de base. Por quê? O denominador vai virar numerador, então 3, e o numerador vai virar denominador, 2. Feito isso, o expoente fica positivo. E aí agora é só aplicar a propriedade que a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando eu tenho uma fração, uma divisão na base de uma potência, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que a gente já viu que é 4. A nossa décima propriedade é o que a gente acabou de falar. Como que eu resolvo uma potenciação cuja base é uma fração, né? Então, se eu tenho 4 quintos, por exemplo, o expoente positivo mesmo, tá? A gente já viu lá em cima, 4 quintos. É muito simples resolver isso aqui. Eu elevo tanto de cima, então 4 elevado a 5, quanto de baixo, 5 elevado a 5. Certo? 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4. Quantos que dá? Vamos escrever aqui no cantinho, 256 vezes 4. Então, a gente tem 4, vão 2, 2 vão 2, 1024. Então, a gente vai ter 1024 sobre 5 elevado a quinta, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625, e 625 vezes 5 dá 3.125, tá ok? Então, a gente tem aí a nossa 1024 sobre 3.125. A gente avalia depois se dá para simplificar, né? Porque a gente pode simplificar, então a gente tem que avaliar se dá para simplificar. Se for possível simplificar, basta simplificar. Nós não vamos simplificar aqui porque o objetivo não é esse, o objetivo é entender a propriedade. Geralmente, quando a gente aplica essa propriedade, a gente deixa na forma de potência mesmo, mas pode ser que o exercício peça para eu resolver, tá bom? Tudo vai depender do que o enunciado me pedir. E a nossa 11ª propriedade vai falar da multiplicação de potências. Então, se eu tenho dois números se multiplicando, uma base cuja base é uma multiplicação, igual a gente está vendo aqui no exemplo, a vezes b elevado a, a potência vale para os dois termos. Percebam que a gente está falando de multiplicação e de divisão. Se fosse, por exemplo, uma adição ou uma subtração, essa regra já não vale mais, tá bom? Mas, quando for uma adição, quando for uma multiplicação ou uma divisão, a gente considera o expoente para os dois números, igual aqui na 10ª propriedade. É uma divisão, uma fração é uma divisão. Então, eu considero o expoente para os dois. Aqui embaixo, a mesma coisa. Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3 elevado ao cubo,
Isso aqui é a mesma coisa de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, que seria aqui 8 vezes 27. Então, daria 160, aqui 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 7 é 56, então 160 com 56, 216. Tá ok? Ah, professor, mas eu não podia resolver 2 vezes 3 primeiro, dar 6 e elevar ao cubo? Podia, gente. Mas lembrem que a propriedade, aqui ela parece simples e desnecessária, mas a gente vai trabalhar com números muito maiores. E quando a gente tem números muito maiores, as propriedades salvam vidas, tá ok? Por isso que é muito importante que vocês saibam todas elas e tenham elas memorizadas, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? E aguardem porque ainda tem mais uma aula para a gente falar de mais 3 propriedades da potenciação, tá ok? Até a próxima. Deixe o seu joinha, compartilhe com quem você achar que necessita desse conteúdo dessa forma simples, tá bom?